como usar o poder do momento presente para criar uma nova realidade. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, que é a aula 2 desse curso gratuito, que é baseado no livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Nessa aula a gente também vai ver um outro conceito, na verdade, do momento presente. Não é aquele conceito clichê que a gente vê por aí, então eu quero te apresentar um conceito diferente do que a gente está acostumado a pensar em relação ao momento presente. E também vamos falar sobre campo eletromagnético e como o nosso campo eletromagnético existe e foi provado que através de artigos, e o Joey cita esses artigos neste livro, né, ele deixa as fontes aqui, eu fui atrás pesquisar como o campo eletromagnético, ele literalmente ele magnetiza energias, frequências energéticas para o nosso campo. Né? Então a gente vai ver isso nessa aula também, e como mudar também essas energias, como mudar também essas emoções, energias, frequências, para manifestar um outro tipo de realidade, um outro tipo de vida, para que você se torne também um outro tipo de pessoa. Bom, vamos lá então. Só para a gente recapitular o que a gente viu na última aula, o Joe ele fala que a gente está viciado no passado. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos viciados em ficar pensando no passado, e esses pensamentos eles ativam uma rede de neurônios que vão desencadear substâncias químicas. Essas substâncias químicas são iguais a emoções. Então entenda a substância química como emoção. Então, o Joe Dispenza, já no início desse capítulo do livro, sobre o momento presente, ele fala o seguinte: se você não vai além do que pensa ser e de como você foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida ou um novo destino. Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção dessas conexões. Quanto mais você repete um pensamento, uma escolha, um comportamento, uma experiência ou emoção, mais aqueles neurônios são acionados e reunidos, e mais manterão um relacionamento de longo prazo. Ou seja, quanto mais você pensa e sente da forma que você sente, mais você será dessa forma. Não tem como você mudar a sua realidade se você não muda a sua forma de pensar. Só que o pensamento ele foi condicionado, o nosso corpo ele foi condicionado. Foi isso que a gente viu na aula passada, né? Não sei se vocês se lembram, eu contei a história da Ana, que ela passa por um trauma, e ali é só para ilustrar de como as experiências do nosso passado, elas nos dão conhecimento. O que é esse conhecimento? Você passa por uma experiência, certo? Imagina que aqui é o seu cérebro. Você passa por uma experiência, essa experiência vai entrar para o seu cérebro, uma rede de neurônios. Imagina que esses neurônios são pequenos grupos de trabalhadores que eles vão fabricar um produto. E este produto nós vamos chamar de emoção. Entenda emoção como substância química, tá? Porque ela mexe com a química do seu corpo. O seu pensamento, mesmo que real ou irreal, o seu cérebro ele reage a esse pensamento através de uma substância química. Por isso que você se sente feliz, você se sente triste, você se sente nervoso, o seu coração começa a bater mais rápido, ou então os seus lábios começam a se abrir porque você está sorrindo, porque você pensou em algo feliz. Então, diante de um monte de situações, diante de um monte de pessoas, lugares, você tem uma rede de neurônios, ou seja, uma rede neural que vai reagir de acordo com cada pessoa da sua vida, de acordo com cada situação, lugar, qualquer coisa. E essa rede neural, esses trabalhadores aqui do seu cérebro, eles vão fabricar esse produto que são as emoções, ou seja, as substâncias químicas, e vão mandar aqui para o seu corpo. Tá? Então, por isso que a gente fala que estamos viciados ao passado. O corpo está condicionado e viciado ao passado, porque você fica lembrando do passado o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, a forma que você reage agora é baseado nas experiências que você passou no passado. Porque essas experiências formaram essas redes neurais, que vão dar a forma que você reage e você sente em cada situação. E quando você sente algo, uma emoção, libera substância química para o corpo. E o corpo, ele fica viciado nessas substâncias químicas. Ele fica viciado numa emoção, num sentimento. Como se essa emoção e sentimento fosse álcool, droga, açúcar, por exemplo. Eu dou esse exemplo. Se você come açúcar todos os dias da sua vida, um dia que você tente ficar sem açúcar, você não consegue. Você tem abstinência. Você sofre por isso. Por mais que açúcar faça mal para o seu corpo, por mais que essa emoção faça mal para você, você está condicionado a ela. Você está viciado a ela. É por isso que muitas vezes, até de forma inconsciente, e eu percebo isso na minha própria vida, eu percebi isso comigo mesmo, a gente procura e começa a pensar em situações que nem aconteceram,
não tem a menor possibilidade de acontecer, mas a gente pensa nessas situações que vão nos causar a emoção a qual nós somos viciados. Por exemplo, eu sou viciado na raiva, ou era viciado, estou em recuperação. Por quê? Às vezes eu estou andando na rua e eu lembro de alguma discussão que eu tive, ou eu lembro de que algo possa dar errado e aí eu fico nervoso já, ou seja, posso estar viciado no nervosismo, né? Ou seja, de certa forma, meu cérebro está pedindo por isso. Eu estou sempre voltando para o passado. Então a gente sempre volta para o passado, e esse passado ele vai dar o tom do nosso momento presente e do nosso momento futuro. Por quê? Imagina o seguinte, você está aqui, no momento presente. Só que quem você é aqui, no momento presente, é baseado no seu passado, no conhecimento que você tem. Então, você age aqui de acordo com o que aconteceu aqui. É previsível dizer que aqui, no seu futuro, você vai agir com base aqui, porque você não mudou. O seu conhecimento vem daqui, das suas experiências, das emoções que você tem aqui, do que foi registrado na sua rede neural, vem das experiências do seu passado. Então, no seu presente você age assim, porque está viciado no passado, e o seu futuro, ele é um futuro que o Joy fala aqui no livro como futuro conhecido. Ele é um futuro previsível, você conhece o seu futuro. Porque todos os dias você acorda de manhã e você já tem uma ideia do que vai acontecer no seu dia, da sua rotina. E a gente não se abre para o desconhecido, né? Então, o Joe ele passa essa ideia do momento presente como desconhecido, como um momento desconhecido. Quando você atinge realmente o momento presente, é quando você se desvincula da sua identidade, de quem você é, do seu nome, do seu título social, se você é pai, se você é mãe, da sua profissão. Não, você não é ninguém neste momento. Você não tem identidade. Aí, e você não tem identidade, você não está em lugar nenhum, você não está sujeito aos seus sentidos. Neste momento, que é o momento em que nós chegamos através de meditação, ou também tem outras formas que eu vou apresentar para vocês, neste momento, nós sim estamos vivendo no momento presente. Mas só quando a gente chega nesse momento de não ser mais ninguém. Porque quem eu sou? Meu nome? Rafael. Mas de onde vem esse nome Rafael? Ah, o nome Rafael, essa identidade, foi me dada no passado e eu aprendi isso. Então quem eu sou Rafael. Se me chamassem de João, por exemplo, então eu seria o João. Sempre vem do momento passado. Então viver no momento presente é você atingir esse estado onde você se desvincula do passado, você se desvincula dessas emoções às quais você está viciado, essas emoções que estão fabricando também o seu futuro, tá? Então, quando você se desvincula, você abre margem para o desconhecido e toda aquela energia que você emprega lá no passado, você traz de volta para você, para o momento presente. Então, aquela energia que está criando o seu futuro por conta do passado, você traz para si e então você pode criar algo novo, porque você abriu espaço. Você não está mais preso, você soltou aquela pedra do passado. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem, deixem aqui nos comentários. Fiquem tranquilos que você vai aprender a fazer isso nesse curso, tá? A gente vai aprender a acessar o momento presente através de meditação, e eu também vou incluir outros conhecimentos que eu tenho de outras formações, como, por exemplo, hipnose, tá? Tudo vai fazer mais sentido para vocês nas próximas aulas. E eu vou explicar tudo certinho como isso funciona. Mas por agora eu queria que vocês entendessem como a gente está viciado no passado. O passado cria o momento presente, porque você está constantemente agindo de forma com o seu conhecimento que vem do passado, das suas experiências, dos seus pensamentos que geram suas emoções. Portanto, criam o seu momento presente. E as escolhas do futuro também, porque você tem uma rotina já pronta, você já prevê o que vai acontecer no seu futuro com base no que aconteceu no seu passado. Por isso que você está esperando sempre a mesma coisa. E se algo vem para te tirar da sua rotina, o desconhecido vem, provavelmente você sente algum tipo de incômodo com isso. Então, eu queria só ler alguns trechos para vocês aqui do livro, para ficar mais claro esse conceito do momento presente como o desconhecido, né? A verdade é que não há espaço para o desconhecido em uma vida previsível. O desconhecido não funciona sendo previsível. E o Joy faz uma reflexão aqui para você que está assistindo esse vídeo, para mim também que estou lendo esse livro. Quanto espaço você tem na sua vida rotineira previsível para o desconhecido? Porque se você está onde você está hoje, se a sua realidade é da forma que é hoje, ela é com base no seu conhecimento. Conhecimento, entenda-se como aquilo que você conhece, no conhecido. Não tem, você não. E o que você desconhece?
Você tem que abrir margem para o desconhecido, porque o desconhecido é o que vai trazer a sua nova realidade. Entende? Quando consegue prever o sentimento do acontecimento futuro, porque teve suficientes experiências passadas para torná-lo conhecido, você provavelmente vai criar mais do mesmo. Foi o que eu acabei de falar, né? Da mesma forma, se está no programa automático e não consegue prever o sentimento de uma experiência em sua vida, você provavelmente vai hesitar em vivê-la. Por isso que a gente está agarrado no conhecido como uma fonte de segurança, né? Se tem alguma experiência nova que você vai fazer, por melhor que seja boa para o seu crescimento, a gente meio que hesita viver essa experiência, porque o novo, ele causa medo. E é natural mesmo, porque a gente não conhece. Então como é que a gente vai se proteger de algo que a gente não conhece? Por isso evitamos o novo e nos agarramos ao conhecido, por mais que o conhecido seja muito ruim, né? Das nossas experiências passadas. O ciclo de pensamento-sentimento também produz um campo eletromagnético. Agora vai ficar muito interessante. Um campo eletromagnético mensurável ao redor do corpo físico. Isso é real, tá? Podem pesquisar. Isso aqui é comprovado, existe mesmo. Eu fui pesquisar. De fato, o corpo está sempre emitindo luz, energia ou frequências que transmitem uma mensagem, informação ou intenção específica. A propósito, quando ele fala sobre luz, não me refiro apenas à luz que nós enxergamos. Luz são todos os espectros da luz. Ou seja, raios X, por exemplo, você não vê, mas é uma luz, é uma frequência de energia e ela transmite uma informação. Não é porque você não vê que não existe. Tá? Não sejamos tão pequenos assim, não é porque você não vê que não existe. Existe. Da mesma maneira, também recebemos informação vital que é transmitida em diferentes frequências. Então, estamos sempre enviando e recebendo energia eletromagnética. Quando temos um pensamento, as redes de neurônios que ativam o nosso cérebro criam descargas elétricas. Presta atenção nisso. Ou seja, o pensamento ele se move aqui através de sinapses. Isso gera descargas elétricas. Tá? Então, do campo eletromagnético, pensamento, eletro. Okay? Já o seu coração, as emoções que você sente, criadas por esses pensamentos ou pelas situações que você vive, geram cargas magnéticas. A emoção gera carga magnética. Magnético atrai, como um ímã atrai. E isso, gente, é mensurável. Existem estudos aqui, ele deixa as fontes, deixa gráficos, você pode pesquisar. Dá para mensurar a carga magnética do coração, da emoção. E você vê que, olha só, eu espero que vocês consigam ver isso, ó, as escalas das emoções aqui, cada emoção vibra de uma forma diferente. É uma frequência diferente, é uma energia diferente. Ou seja, vamos lá, esses sentimentos criam cargas magnéticas. Elas grudam nos pensamentos que criam descargas elétricas para produzir um campo eletromagnético específico igual ao seu estado de ser. Considere as emoções como energias em movimento. E aqui ele dá alguns exemplos, né? Todos nós já sentimos a energia e a intenção de outra pessoa que está muito brava ou muito frustrada. Sentimos porque a pessoa emite um forte sinal de energia que transmite informação específica. Como se pode esperar, emoções diferentes produzem frequências diferentes. Gente, não sei se vocês estão entendendo o quão profundo isso aqui. Uma vez eu fiz uma viagem para a Tailândia e eu conheci alguns monges. Monges que meditavam muito. Você tem um campo eletromagnético. O seu campo eletromagnético emite informação e capta informação. Esses monges conseguiam ler pensamentos. Eles liam pensamentos. Você não acredita? Pode não acreditar. Pesquisa na internet. Tem gente que realmente consegue captar o que você está pensando. Porque você pensa, sente, envia informação. É frequência energética. O pensamento não é matéria, porque a frequência energética dele é extremamente acelerada. É que nem o raio-x. Não é porque você não vê que não existe. E existem até pessoas que conseguem captar, ler pensamentos de outras pessoas. Eu sei disso porque eu vi com os meus próprios olhos. Na Tailândia, pessoas que, quando eu fiz essa viagem, conheci monges, que conheciam outros monges, que disseram, olha, aquele cara leu o meu pensamento. Ele literalmente, não foi que ele adivinhou, não. E a mesma coisa acontece quando você está conversando com uma pessoa, você fala algo, e aí a outra pessoa fala assim, nossa, eu estava pensando nisso agora mesmo. Eu ia falar isso agora mesmo. Vocês acham que é coincidência?
Não é possível que a gente seja tão cético assim. Tem estudo disso, dá para mensurar. Você sente as pessoas, elas não precisam nem abrir a boca. E não é só por linguagem corporal, não é só por... Claro, a linguagem corporal, ela expressa quem você é. O jeito que você se senta, se mexe, a sua expressão facial mostra o que você está pensando. Você consegue ver com os olhos físicos. Mas, às vezes, a pessoa não abre a boca. Você entra num lugar e você sente que aquele lugar não tá legal. Vocês já sentiram isso? Ou que aquele lugar é muito agradável para você. Campo eletromagnético. O que você pensa gera carga no seu coração, é mensurável. E você envia essa informação para fora. E você se sintoniza, capta essa mesma informação, frequência energética, que está ressoando com você. E existe um outro nome para isso também. Tem gente que chama de aura. Né? No meio dito como mais místico, a aura é algo que você capta a informação do seu meio e você também envia informação. Informação essa que vem dos seus pensamentos. Muito interessante, né? Aí ele fala aqui também, tendo os mesmos pensamentos e sentindo as mesmas emoções, transmitimos o mesmo campo eletromagnético muitas e muitas vezes, enviando a mesma energia com a mesma mensagem. Da perspectiva de energia e informação, isso significa que a mesma energia do nosso passado continua transmitindo a mesma informação, que então continua criando o mesmo futuro. Vocês estão entendendo isso? Quão profundo é? Você pensa a mesma coisa, portanto você sente a mesma coisa. Você envia o mesmo tipo de frequência energética, você envia a mesma informação. Portanto, você magnetiza, atrai, capta, se sintoniza com o mesmo tipo de informação, de vibração, de frequência energética. Vocês estão entendendo isso? A única maneira de mudar a nossa vida é mudar a nossa energia, mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente. Em outras palavras, para mudar o nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como nos sentimos. Gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu posso falar isso mais na próxima aula, mas eu queria que vocês soubessem que a forma de você mudar a sua vida, por mais óbvio que pareça, por mais que você já tenha escutado isso, é através da mudança do seu pensamento. Só que você precisa atingir o momento presente, como a gente viu nessa aula. E o que é o momento presente e como você atingir ele? O momento presente é aquele momento em que você não é mais você. Você se abre para as infinitas possibilidades que existem. Você se desvincula das emoções, experiências que você teve no passado. Isso já não existe mais para você. Você abre espaço para você atrair coisas novas. Tá? Você abre espaço para o desconhecido. Esse é o momento presente. E como é que você vai atingir um estado de momento presente? Através de meditação, que é o que você vai ver nas próximas aulas desse curso, que é o que você pode até ver agora mesmo, de forma bem profunda, nos cursos e treinamentos que eu tenho dentro da Escola da Mente. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira se tornar um aluno da Escola da Mente. Lá dentro da escola, você tem cursos de autoconhecimento, reprogramação mental, para mudar crenças limitantes, cursos de meditações também, você tem muito conteúdo lá dentro, e cursos práticos, que eu gravei ao vivo com uma turma, conduzindo eles através de algumas meditações, algumas práticas, até mesmo de auto-hipnose, para você atingir outros estados e você poder criar uma nova consciência, uma nova realidade, uma nova identidade, se tornar outra pessoa. O link está aqui na descrição, caso você queira ser um aluno da Escola da Mente. O que eu queria passar nessa aula era basicamente isso. O poder do momento presente, o que é realmente o momento presente, como esse conceito de desconhecido e esse conceito incrível que é o campo eletromagnético. Você pensa, cria a carga magnética e a informação que você envia, e a informação que você recebe, que você capta, se sintoniza. Eu não diria nem que você recebe, mas é o que você se sintoniza, porque todas as energias estão aqui agora, todas as frequências estão aqui agora. Tem ondas de rádio e TV passando por mim, dentro e fora de mim, agora mesmo. Eu não capto, porque eu não estou afiado para captar isso. Mas tem sensitivos que conseguem captar coisas que você não capta, que os seus olhos não veem, que os seus sentidos não percebem. Mas outras pessoas são mais sensíveis, mais sutis, elas conseguem captar essas vibrações. Tudo bem? Próxima aula, podemos falar mais sobre campo eletromagnético e sobre campo quântico. Conceitos muito interessantes para a gente criar uma nova realidade na nossa vida
e começar a manifestar tudo aquilo que você quer para sua vida. Até a próxima aula. Tchau!